Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan, tenho 34 anos e estou na pregação do Evangelho do Reino há mais de 6 anos. Sejam todos bem-vindos ao canal Leão de Judá. Antes de mais nada, quero deixar bem claro que não estou aqui para fama, marketing ou algum outro fim lucrativo. Pelo contrário, estou aqui para passar a verdade pela última vez. Peço um favor a cada um de vocês que estão assistindo que antes de qualquer conclusão, assistam a playlist completa, que será de 4 a 6 vídeos, e mostraremos os pilares que antecedem a volta do Messias, a divisão das leis e a explicação dos 10 mandamentos. Após esses vídeos, vocês tomam suas próprias decisões. Se você não percebeu, o mundo mudou. Ele não é mais como era antes. Mas por que ele mudou? Quem mudou? O que podemos fazer para ele voltar? A resposta é bem simples. O mundo que você viveu, ele nunca mais voltará. A fome pode matar mais pessoas este ano do que a Covid-19. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, ele disse que há pouco tempo disponível para uma ação das lideranças mundiais e evitar uma pandemia de fome de proporções bíblicas. Segundo o relatório da ONU, a crise do coronavírus se junta a conflitos e desastres naturais e deve deixar 265 milhões de pessoas em situação de fome generalizada. Em Mateus 24, versículo 14, está escrito: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." E em Apocalipse 14, versículos 6 e 7 está escrito: "E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei ao Criador e dai-lhes glória, porque é vindo a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas." Percebe-se que em ambas passagens descreve um evangelho do reino, evangelho eterno, deixando a entender ao leitor que o fim deste mundo chegará após a pregação deste evangelho, o único e verdadeiro. Mas qual seria esse evangelho? Antes de lhes responder esta pergunta, vamos entender os 3 pilares que antecedem a volta do nosso Salvador. Os 3 pilares são acontecimentos sociais, natural e religioso. Vamos iniciar pelo primeiro deles, o social. A Escritura Sagrada nos descreve qual seria o caráter dos homens nos últimos dias. Em 2 Timóteo,
capítulo 3, do versículo do 1 ao 5, está escrito: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados e orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigo do Criador, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Vemos que os homens cada vez mais se aproximam do pecado e se afastam do Criador, com suas idolatrias, blasfêmias, adultérios, mentiras, fornicações, bebedices, ganâncias, avarezas e muito mais, e acabam alimentando mais a carne do que o espírito. E em Mateus 24, versículo 12, descreve o seguinte: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vejamos que a iniquidade é alguém ou alguma coisa que é contra a lei moral. Percebe-se que estamos à beira do fim. A moralidade já não existe no meio dos homens nos últimos dias, pois os homens andam contra a lei moral, sagrada e santa do nosso Criador, que outrora escreveu em 2 tábuas de pedra com seus próprios dedos, mas o verdadeiro objetivo era e é escrever seus mandamentos em nossos corações, como está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 a 33. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que o tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, mesmo eu sendo marido, diz o Senhor. Mas esta aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei e no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Criador, e eles serão o meu povo. Agora vamos para o segundo pilar, a natureza. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, está escrito assim: E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Já no versículo 25 e 26 também está escrito: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, os poderes do céu serão abalados. Notem que a natureza pode ser dura e sem misericórdia com seus habitantes. É como se ela nos quisesse nos avisar de algo, nos querendo dizer alguma coisa maior está prestes a acontecer. Ela desesperadamente manda sinais para o sol, lua, estrelas, terremotos, tsunamis, furacões, vulcões, pragas e até mesmo através de um vírus que pode exterminar milhões de pessoas. Mesmo sabendo que tem o dedo dos homens em boa parte disso, não devemos nos esquecer que tudo acontece com permissão do nosso Criador. E por último, o terceiro pilar, a religião. Você sabia que no mundo existe mais de 35 mil religiões e dentre elas 1.500 são religiões cristãs? Pelo menos é o que elas dizem ser. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina destruição. E muitos seguirão as suas lascívias, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós comércios, negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dorme. E em 1 João capítulo 4, versículo 1, descreve assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são do Criador, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, este caminho é muito perigoso, e você pode acabar blasfemando a verdade,
porque lhes faltou conhecimento, ou pior, rejeitou o conhecimento verdadeiro da palavra, como descreve no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Criador, também eu me esquecerei de teus filhos. Já no livro de Gálatas, capítulo 1, o versículo 6 e 10, está escrito: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora, de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Pois procura agora a favor dos homens ou do Criador? Ou procura agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo do Cristo. O apóstolo Paulo deixa bem claro que nas suas epístolas aos Gálatas, que naquele tempo já estavam se levantando falsos evangelhos e enganando aquele povo. E isso surpreendeu Paulo pela rapidez do desvio do povo para esse falso evangelho. E deixa bem claro que se chegar até mesmo um anjo do céu com um novo evangelho diferente que Paulo pregava, o qual era para a gente considerar maldito, anátema, herege. Todos esses três pilares estão se intensificando e acontecendo ao mesmo tempo, como nunca aconteceu. Mas vocês se perguntam o que devemos fazer para herdar a salvação? Ter fé? Ter obras? Ser uma boa pessoa? Arrependimento e obediência são palavras-chave para iniciarmos a nossa jornada, pois já nascemos debaixo do jugo do pecado. Pois em 1 João, capítulo 3, o versículo 4 a 6, descreve o seguinte texto: qualquer um que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer um que permanece nele não peca. Qualquer um que peca não viu, nem o conheceu. Nota-se que o apóstolo João nos ensina que aquele que comete pecado infringe a lei. Aquele que ainda continua pecando não viu o Messias e não o conhece. A lei que João estava relatando é a lei moral do Criador. A lei descreve o caráter do Criador, que é imutável, não muda. São os 10 mandamentos, as 10 palavras, os 10 ditos, o alfa e o ômega, o início e o fim. O Messias é a palavra do Criador, varão perfeito, imolado desde a fundação do mundo. Mas o povo, como no Egito, esqueceu novamente os seus mandamentos. Por isso o mundo sofre tanto, como uma mulher que sofre de dores de parto. Esse é o evangelho do nosso Salvador, o arrependimento e obediência a seus mandamentos. Pois ele mesmo nos diz que devemos tomar a nossa cruz e seguir o seu caminho, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 15, versículo 9 a 10 está escrito: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. De mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E em Judas, capítulo 1, versículo 4, também está escrito: pois certos homens se introduzirão com dissimulação, aos quais, desde antes, foram destinados a esta condenação. Homens ímpios que convertem em libertinagem a graça do nosso Criador e negam o Criador, o único soberano e o nosso Senhor, o Cristo. Irmãos, não é porque estamos na graça que devemos sair pecando. O apóstolo Judas, que não é o Iscariotes, descreve que falsos mestres usariam a graça como forma de libertinagem. Paulo diz em suas epístolas o seguinte: logo invalidamos a lei por meio da fé? De maneira alguma, mas confirmamos a lei. Lei moral, real, a lei máxima são os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos relacionados à adoração ao Criador, e os outros 6 são um relacionamento com o próximo. E nisso se resume a lei, as 2 máximas: amar o Criador de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. E não se esqueçam do 4º mandamento tão desprezado:
Lembra-te do dia de sábado para se santificar. O dia do Senhor é o sábado e não o domingo. São 10 mandamentos e não são 9. No próximo vídeo, vamos explicar a diferença entre as leis do Criador com as leis de Moisés, que foram abolidas na cruz. Vem com a gente. Obedecer é melhor que sacrificar.